Então, vamos lá, vamos falar da pesquisa, né, Jornal Atos, pesquisa essa, só para a gente poder abordar o Edinho, inclusive para quem está acompanhando em vídeo, também vai colocar as imagens na tela. Vamos começar, Edinho, falando pela pesquisa Jornal Atos, lembrando, né, material aqui do Atos, a gente vai começar falando pela pesquisa estimulada. A pesquisa Jornal Atos Vox Brasil, ela... pesquisa essa registrada no TSE sob o número 10, perdão, vou repetir aqui, tá? Sob o número 01464-2024, certo? Esse é o número de registro da pesquisa. E ela traz aqui, para a gente poder abordar nesse primeiro momento, a pesquisa Intenção de Votos a Prefeito estimuladas, ou seja, aquela quando há apresentação da cartela dos candidatos, certo? Essa pesquisa está trazendo Dani Dias, a candidata Dani Dias, aparece com 33,1% das intenções de votos, 33,1%. O candidato Júnior Filippo aparece na segunda colocação, com relação a essa pesquisa Jornal Atos Vox Brasil, com 32,5% das intenções de votos. A diferença na estimulada, então, está dando 0,6, certo? É uma disputa bem acirrada, como tem sido desde o início dessa corrida eleitoral, só que agora a gente podendo falar sob tutela de pesquisa oficial no TSE. O candidato Regis Azumura aparece na terceira colocação com 19,8% das intenções de votos. Na sequência aparece Fábio Celes, 1,3% das intenções de votos. Thales Gayan, com 0,8%, também aparece na pesquisa, 0,8% das intenções de votos. Em branco, nulo ou nenhum dos candidatos, 7,8%. E os entrevistados que colocaram como não sabem, 4,7% das intenções de votos, certo? Essa para a pesquisa estimulada. Agora a gente vai trazer os números, o Éder e Edinho, da espontânea. Essa quando nós não temos a apresentação da cartela de candidatos, ok? Nessa linha, olha só, as pessoas foram ouvidas, né? Como a gente está falando de pesquisa espontânea, o índice com maior número de respostas ainda é o de não sabem dizer. 42,7% dos entrevistados responderam que não sabem ainda em quem vão votar no dia 6 de outubro na cidade de Guaratinguetá. Com 22,4% aparece a candidata Dani Dias. 21,1% Júnior Filippo. 12,5% o candidato Regis Azumura. E aí, como é uma pesquisa espontânea, não tem apresentação de nomes e o eleitor pode falar qualquer nome que vier à cabeça, o prefeito Marcos Soliva aparece também nesse levantamento com 1,3% das intenções de voto. Lembrando que o prefeito não é candidato, nem poderia ser, ele já está fechando o seu segundo mandato. Então, mais uma vez, também na espontânea, aparecendo um alto índice de concorrência entre Dani Dias e Júnior Filippo. Agora, Éder, o levantamento Jornal Atos Vox Brasil trouxe também o índice, o levantamento, melhor dizendo, da rejeição, certo? Na apresentação da cartela dos candidatos, a pergunta: em qual desses candidatos você não votaria, certo? Regis Azumura aparece com 21,9% da rejeição entre os entrevistados do Instituto de Pesquisas Vox Brasil. 21,9% é a maior rejeição pontuada neste índice. Dani Dias,
15,9% vem na sequência, né? Fábio Celes, 13,8%. Thales Gayan, 13,3%. Júnior Filippo, 12,5%. O não rejeita nenhum candidato. As pessoas que foram ouvidas e disseram, olha, eu não rejeito nenhum deles, foram 10,4%. E o não sabem, 12,2%. Há uma diferença aqui entre o não sabem, dentro daquilo que a gente falou do que ainda não se definiu no espontânea, mas nesse caso não sabem, aparecendo com 12,2% dos votos. Esse é o índice de rejeição. O Éder, ainda a pesquisa da Vox Brasil, ela apontou também, trazer bem rapidinho aqui, a questão da aprovação de governo. Governo, no caso do prefeito Marcos Oliva, que está fechando hoje o seu, neste ano, o seu último de mandato, seu último ano de mandato. O prefeito Marcos Oliva, no seu governo, teve, de acordo com a Vox Brasil, a aprovação de 52,3%. 52,3% de aprovação. Desaprovam 31,8% dos entrevistados desaprovam o governo de Marcos Oliva, e os não souberam dizer, não souberam responder, 15,9%. Muito bem, a gente percebe pelos números, Francisco, que a notinha de semana retrasada do Atos, né, justamente do Coluna Política Conta Gotas, dizia que quem for vencedor nas urnas em 6 de outubro vai ser mais ou menos dentro da pontuação da margem de erro. Ou seja, como sempre, a eleição de Guaratinguetá é um bolo fatiado, né? Com exceção da reeleição de Júnior Filippo, isso lá em 1900 de Guaraná de Rolha, né? Muito lá no passado, quando na reeleição ele pegou todas as lideranças, inclusive o Miguel Sampaio como vice, então não teve uma concorrência, vamos supor, apetitosa. Ele estava, de repente, trabalhando aí a sua reeleição, com um índice de aprovação também na época do seu governo, então por conta disso ele teve uma votação na reeleição acima da média. Mas, com exceção dessa eleição, se eu não me engano foi 2022... ou 2018, não, é lá atrás, 2016. 16. Né, com exceção dessa de 2016, todas as eleições na cidade de Guaratinguetá têm esses históricos de ser praticamente os 3 candidatos quase que embolados juntos, né? Na eleição passada, quando Marcos Oliva se reelegeu, por exemplo, o Francisco Carlos ficou na reeleição como praticamente 4º lugar, né? Ele perdeu o direito à sua reeleição porque não teve os votos suficientes. E é claro que tem uma tendência do eleitorado de Guaratinguetá, e nós sempre falamos disso em política conta gotas, que Guaratinguetá observa muito a alternância de poder, ou seja, o prefeito consegue se reeleger, mas dificilmente consegue fazer sucessor. Pelo menos esse é o histórico até aqui, né? Pode ser que Soliva quebre esse paradigma, mas pelos números da pesquisa hoje, Regis Azumura parece que tem 18 na estimulada, Francisco, é isso mesmo, né? 18 na estimulada contra praticamente agora 19,8%. 19 contra 33 da primeira colocada, que hoje é Dani Dias. Dentro da margem de erro, né, ela virou e assumiu a liderança dos números eleitorais, segundo a pesquisa Vox, né, que dá o perfil, a fotografia, vamos supor, de como pensa o eleitor hoje. Isso não significa que é um resultado para 6 de outubro. Até lá tem muita campanha para correr, né? Vem agora a temporada de debates, que inclusive está sendo muito aguardado na cidade de Guaratinguetá, essa temporada de debates, né? O pessoal quer saber, é o debate que pega fogo. E além do que, essa quantidade enorme de indecisos, né? É complicado. No levantamento na espontânea, sai aí as pessoas que às vezes já tem até quem vai votar, mas fica meio temeroso em anunciar, ou pensa, quem sabe, hoje eu votaria nisso, mas eu posso mudar de ideia. E lembrando que esse índice rapidinho, esse índice da espontânea, que é sem apresentação da cartela com o nome, com as figuras dos candidatos, Éder,
uma parte do eleitorado ele precisa ser, entre aspas, provocado, né? Porque, infelizmente, há um público que está ainda meio que por fora das discussões, né? Gente, já não é hora. Quantos dias para as eleições, Éder? Faltam 34 dias. 34 dias, por um pouquinho a mais só, 3 dias a mais só do que um mês, né? Nós já estaremos aí abordando essa questão, aliás, já estaremos votando, né? Então, assim, tem muita gente ainda por fora e precisa ser provocada. Mesmo assim, um pouco mais de um mês, praticamente um mês das eleições, ainda é um índice grande. Esse índice, se a gente voltar aos números da estimulada, né? Esse índice ele cai um pouco. Então, se você tem na estimulada brancos e nulos 7,8 e o não sabe ainda 4,7, então você tem praticamente ali um ponto de quase 12 para 13% de votos que seriam ainda brigados. E quando você tem uma disputa como Dani Dias e Júnior Filippo nessa pesquisa, tá? Dani Dias e Júnior Filippo pau a pau, como eu disse ali, são 0,6%. É 0,6%. Essa é a diferença nessa pesquisa de Jornal Atos e Vox. Inclusive a campanha de Júnior Filippo, quando tá recebendo agora as mensagens, ou sei lá, se está acompanhando o Atos no rádio, deveria ver esse número e pensa, por que será que a gente entrou para tentar impugnar uma pesquisa dessa, né? Que está mostrando que essa é a frequência. Não, eu acho que, essa é a frequência, segundo a Patuleia, parece que ele pensou que a gente estava superestimando alguma coisa, né? Eu não sei a quem ele nos igualou, né? Tomara que tenha se enganado de fato, porque a gente não tem esse perfil. E um outro detalhe, né, Francisco? O Jornal Atos sempre trabalhou com pesquisa nos períodos eleitorais, isso aí, principalmente as municipais. Isso não é novidade. Só para se ter uma ideia, nós estamos com uma pesquisa também aprovada, registrada no TSE, que diz respeito à política de Pindamonhangaba. Nós só não estamos divulgando aqui porque os gráficos não estão prontos ainda. Então, estando tudo certo, Edinho, no último bloco a gente consegue colocar Pindamonhangaba ainda neste programa. Já vamos, então, no terceiro programa, como foi anunciado, pesquisa de Pindamonhangaba. Então, assim, gente, as pesquisas, como a gente disse aqui por diversas vezes, semana passada falamos bastante, a ideia do Jornal Atos de abordar pesquisas e de realizar pesquisas é a gente fazer esse panorama. Não significa, olha, Guaratinguetá, Dani Dias está eleita. Não é isso que o Jornal Atos está falando de Guaratinguetá, mas sim um levantamento que vai trazer esse panorama para nós da imprensa, para os eleitores, principalmente, lógico, e, é claro, para as próprias campanhas, poder atualizar. O Éder, olha só para a gente poder lembrar que ainda, com relação às pesquisas, o Jornal Atos já publicou e, claro, continua de olho em pesquisas que outros veículos fizerem. Porque a ideia nossa é estar de olho nas informações.